Olá, queridos, sejam bem-vindos à nossa celebração, nosso domingo em família e hoje em especial a nossa virada profética. Ontem tivemos um encontro maravilhoso com os voluntários e hoje com você, membro, que faz parte dessa igreja e está nos visitando hoje aqui. Deus abençoe sua vida. A gente resolveu fazer esse vídeo para falar para você da nossa história, o porquê da virada profética e por que chegamos até aqui. A gente precisa olhar para trás e ver tudo o que o Senhor já fez em nós e através de nós. Nada foi por acaso, sempre foi intencional, porque o nosso Deus é um Deus extremamente intencional em tudo que faz. Quando nós iniciamos aqui nesse prédio, em 2019, iniciamos nossas atividades aqui e decidimos que esse ano seria o ano de amar. Impulsionados com Deus, decidimos amar a Deus, amar a nossa família, amar a igreja. E foi um ano maravilhoso em que falamos tanto sobre o amor. Já em 2020, nós começamos um ano que é o ano da doação. Uau, que ano maravilhoso! Onde o Senhor ministrou tanto o nosso coração sobre generosidade, sobre compartilhar, sobre ser uma igreja para além de nós mesmos. Como esse ano foi incrível, apesar de ser um ano que foi marcado por uma fatalidade da pandemia em todo o mundo. Em 2021, nós conseguimos voltar novamente às nossas atividades, as coisas começaram a entrar no processo de normalidade. Então, para a gente, nada mais do que o ano da gratidão. Conseguimos vencer todo esse processo tão difícil. E para a gente foi um ano de agradecer a Deus, de celebrar ao Senhor. Nós temos uma frase aqui na igreja que tudo que nós agradecemos, tudo que agradece cresce. Isso é verdade, por isso nós temos no nosso culto o momento da gratidão. Que entendemos que essa é uma chave poderosa para abençoar a nossa vida. Já em 2022, nós iniciamos como um ano de servir a Deus, servir as pessoas, servir com o nosso melhor, para a glória de Deus. Uau, que ano maravilhoso! Foi um ano que nós começamos tantos processos novos na igreja, que impulsionamos a igreja sobre o ministério, sobre como nós podemos servir, ser canal de bênção para a vida das pessoas. Nós ministramos até hoje a força do voluntariado na igreja, porque a força e o movimento da igreja não está só na pregação, mas está em como nós, como igreja, de segunda a segunda, a sermos a igreja da segunda, a igreja que serve, a igreja que ama e ama servir, porque essa é a identidade de Jesus em nós. Jesus amou e serviu a humanidade. Olha que interessante, de Gênesis a Apocalipse você vê o diabo sendo servido, mas de Gênesis a Apocalipse você vê Deus servindo a humanidade. Então esse pra gente foi um ano maravilhoso, que foi o ano de servir. Entramos em 2023 como um ano do movimento do Espírito Santo, o ano do avivamento. Maravilhoso, foi um ano extraordinário, um ano que nós buscamos tanto a pessoa do Espírito Santo, em cooperação com o Espírito Santo, nós avançamos em tantas áreas na igreja. Foi nesse ano que nós iniciamos o nosso G6, foi nesse ano que o Senhor nos conduziu para vivermos mais a experiência dos dons, do batismo com o Espírito Santo, dos movimentos daquilo que Ele estava para fazer no decorrer de todo o ano de 2023. 24 para a gente foi o ano da família e igreja. Que maravilha! Nós estávamos nessa construção de 2024 para falarmos sobre a importância de sermos uma igreja família, de entender que o Senhor tem algo muito especial com a igreja dele. Existem duas instituições que Deus formou, uma é a biológica e outra é a família espiritual, que chamamos isso de igreja. Estávamos nesse ano fortalecendo os vínculos enquanto igreja, enquanto família, e associar que todo esse processo nosso é um processo tão maravilhoso da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos. Esse ano foi um ano tão maravilhoso, nós começamos uma nova etapa estrutural na igreja, desafiador, começamos a fazer reformas, prepararmos a estrutura da nossa igreja para acolher a família dele, que é você que sempre está aqui nos domingos, e você que está aqui, que veio hoje. Tudo foi feito com muito carinho e muito amor. Esse ano pra gente, que foi o ano do mais de Deus, como foi desafiador? Porque queríamos mais do Senhor. E o mais de Deus não é sobre religião, sobre religiosidade. O mais de Deus é sobre a experiência com Ele. É sobre intencionalidade na nossa espiritualidade.
é sobre conduzir a nossa família para ter mais de Deus. Quanto mais de Deus, melhor. Quanto mais de Deus, mais a nossa vida se quebrando, os nossos propósitos são exercidos, a nossa vida com Deus é colocada em prática. E esse ano foi um ano que a gente, como estrutura de igreja, a gente preparou tanta coisa boa. Concluímos as nossas salas, nosso auditório, a gente concluiu a climatização da igreja, a gente tem tantos projetos aquecidos para 2026 e você faz parte disso, né? Todos esses anos você esteve aqui com a gente, construindo. Você que está mais recente, mas todo esse processo de construção teve sempre o mais do Senhor, mais do Espírito Santo. Mas 2026 Deus tem algo muito especial para mim e para você. Porque todos esses mais que vivenciamos nesses anos, que nunca foi aleatório, saiba disso, sempre foi intencional. Porque Deus é um Deus intencional. Todo esse mais precisa de profundidade. Precisa de uma estrutura agora que fortaleça, que aguente todo esse mais que recebemos, porque sempre cremos que não é sobre receber, também é sobre compartilhar. Sobre a gente receber, claro, e sobre a gente celebrar o que recebemos, e sobre compartilhar. Mas o nosso Deus é um Deus de crescimento. Todo esse mais que o Senhor tem nos dado é para um propósito. Porque 2026 vai ser o ano de aprofundarmos nossas raízes. Porque raízes profundas fala da nossa identidade. Frutos abundantes fala do nosso propósito. Então, eu convido você, Igreja Batista Plenitude, a celebrar com muita alegria 2026, é o ano Raízes Profundas, Frutos Abundantes. E eu e você possamos juntos como igreja celebrar com muita alegria. E aonde você está, cante, celebre com muita alegria. Seja bem-vindos 2026, o ano de Raízes Profundas e Frutos Abundantes.